Pereira, o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Colpatologia, para abrir essa sessão. Esse simpósio da São José tem sido uma iniciativa nossa para tentar chamar a atenção dessa patologia importante. E agora, junto com a FED, junto com a Federação Brasileira de Gastro, as nossas sociedades, tanto a nacional quanto a leste, aqui do Rio de Janeiro, é muito importante que a gente esteja junto nessa luta. Então, vou deixar o doutor Edson Pereira abrir a sessão formalmente e a gente segue em seguida com a primeira apresentação. Obrigado, Lúcia. Boa noite a todos. Eu vou pedir para que todos fechem o microfone para tirar essa microfonia que está tendo, está dando eco. Aí, acho que agora melhorou. Então, boa noite a todos os colegas aí do Rio de Janeiro, Espírito Santo, do Brasil, que eu tenho certeza. Travou? Travou para vocês também? Sim, travou. Sim, travou. Também. Travou também. Foi a conexão lá do doutorado. Estou? Vocês estão me ouvindo? Agora Vocês sim. estão me ouvindo? A gente ficou sem te ouvir uns minutinhos. Estão me ouvindo? Agora sim, Hélio. Então, vamos desligar os microfones novamente, por favor? Vamos desligar os microfones, então, por favor. Então, Lúcia, eu queria inicialmente cumprimentar todos os colegas que estão presentes. Semana passada, no final de semana passado, agora, eu estive em Vitória, no Espírito Santo, numa jornada que foi inaugural do Março Azul, com a presença dos presidentes da SOBED, da Federação Brasileira de Gastroenterologia e a nossa presença. E eu acho que foi um início de campanha extraordinária, especialmente pelo que o Espírito Santo tem realizado no que diz respeito à prevenção. Isso daí Eles não tem nada a apresentaram ver. dados... Isso é lá do... Não, isso aí não. Isso aí não tem nada a ver, Alcides. Peraí. Alcides, desliga o microfone, Alcides. Isso. Então, o Espírito Santo mostrou que, ao contrário do que aconteceu no Brasil, de ter aumentado a incidência de câncer coloretal, no Espírito Santo houve uma queda da incidência de câncer coloretal. Isso se deve aos programas de prevenção que eles têm desenvolvido dentro do Estado. E o assunto é realmente importante pela incidência crescente no nosso país e pela alta taxa de mortalidade que a gente tem, especialmente porque o diagnóstico ele é feito nas formas mais tardias. Cerca de 70% dos pacientes são diagnosticados no estágio 3 e 4 da doença. Isso implica em tratamentos mais complexos, morbidade elevada, taxa de estomas elevada e, é claro, uma taxa de sobrevida diminuída. Eu quero cumprimentar a Lúcia pela iniciativa, ela sempre tomou a frente de questões importantes como essa, e desejar que vocês tenham uma noite bastante proveitosa. Já vou pedir licença, porque eu tenho outros compromissos assumidos para essa noite, mas eu não podia estar aqui presente no início para poder cumprimentar a todos vocês e desejar boa sorte nesse mês de março, nas campanhas que serão desenvolvidas dentro dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aí, Lúcia, como eu vou sair, você podia aproveitar o momento para tirar aquela fotografia de recordação, para que eu quero estar dentro dessa fotografia também. Também quero estar na foto. Microfone, doutora. Faz um print screen. Lúcio, você tem que ligar o microfone. Vamos fazer agora. Vamos fazer o print screen aqui. Espera aí. Vamos lá. Um sorriso. Meu Deus, espera aí. Vou fazer no meu também. Atenção. Um sorriso, todo mundo com a câmera aberta. Aí.
Está registrado. Tá, Hélio? Muito obrigado pela sua participação e a gente manda notícias para você, depois como foi o desenrolar. Agora você está sem o fone, a gente não está te ouvindo. Ah, então, é que eu estou vendo aqui agora o Eduardo, eu não podia deixar de cumprimentá-lo. Nosso ex-presidente, uma pessoa que eu tenho muita estima, um amigo muito especial. E doutor Alcides, que eu vi que ele está tentando entrar aí. Muito obrigado, Alcides, pela recepção maravilhosa que você fez para a gente lá em Vitória. Um abraço a todos. Obrigado, Aline. E estamos esperando vocês lá em Goiânia, hein? Aqui em Goiânia. Estaremos aí. Um abraço, até mais. Eu Tchau, vou- Pupo. Um abraço, bem. Tchau, Elinho. Um abração para você. Sempre um prazer ver você, Pupo. Tá, prazer. Até mais. Tchau. Tchau, Hélio. Obrigada. Eu queria aproveitar e pedir, então, para o doutor Pupo, representando também o doutor Alcides, falar rapidamente alguma coisa que queira para a gente introduzir, e aí vamos dar início com a primeira aula. Eu vou começar a compartilhar aqui uma coisa rápida. Deixa eu só ver se eu consigo. Porque agora mudou, Júlio, mudou aqui a maneira. Pronto, acho que eu consegui. Vê se vocês estão vendo a minha apresentação. Não. Deve estar carregando, deve estar carregando. Está dizendo que está pausado. Você pode ver para mim isso, Júlio? Só tenta novamente, para compartilhamento e volta a compartilhar, porque ficou travado a sua apresentação. Deve ser alguma coisa com a internet. É que agora aconteceu alguma coisa aqui diferente. Apareceu. Tá indo. Está indo? Tá dando alguma mensagem? Sharing is paused. Tá pausado. Tem que voltar a compartilhamento. Geralmente, quando está pausado assim, é porque a internet está lenta e ela não consegue carregar a apresentação, mas tenta novamente. Pois é, eu estava querendo mudar de computador, porque eu fiquei com medo que isso acontecesse. Aí a senhora vai em janela, não, em tela, né? Desculpa, tela, e escolhe o Então, que agora não tela está. cheia. Boa noite, tudo bem? Desculpa o atraso. Oi, Eduardo, boa noite, Tudo bem, bem-vindo. Lúcia? Boa noite a todos, obrigado. Prazer Ai, estar aqui com vocês. não estou conseguindo, Júlia. Não sei. Consegue, se quiser, pode me enviar, doutora, que eu insiro a apresentação aqui para a senhora. Mas isso vai Se quiser me fazer uma chamada de vídeo também, eu posso tratar com a senhora. Deixa eu ver se assim vai dar certo. Peraí. Agora vai. Oi? Agora vai? Tá dando interferência. Me dá o teu celular aqui. Oi? Vocês estão vendo? Estamos vendo. Positivo, estamos Tá vendo. bom? Não. Nada versus nada. Vamos ver aqui. Alcides, você pode tirar um pouquinho o seu áudio? Tem alguém, tem que todo mundo botar no mudo, senão fica esse Liga aqui. Doutora, pode. Agora está normal. É que o doutor Alcides abriu o microfone e deu eco. O microfone da senhora está desativado, tá? Lúcia, você tem que ativar o microfone. Parece que a internet dela está um pouquinho. Dá uma ativada no microfone, doutora, mas a sua imagem pelo menos está travando bastante. O microfone está desativado. Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá, então vamos lá, vamos tentar começar. A gente vai falar um pouquinho, pessoal, para começar esse simpósio da epidemiologia e da prevenção primária.
Vocês sabem que esse câncer, de fato, tem crescido bastante a incidência. No mundo ocidental, a gente ainda considera que até 5% de todos nós, ao longo da vida, a gente tem chance de ter o câncer coloretal. Então, isso representa mais ou menos 1 a cada 25 indivíduos com risco de ter o câncer, mas a boa notícia é que 90% desses tumores podem ser evitados se a gente fizer a prevenção. Por isso é tão importante a gente se unir nessa luta contra esse câncer que realmente hoje é o segundo em incidência aqui no Sudeste, tanto em homens quanto em mulheres. E uma coisa que vem chamando a atenção mais recentemente é a incidência aumentada em adultos jovens. Então, a gente, nesse trabalho que acabou de sair de estatística de câncer, vocês vejam que o câncer coloretal, que está representado no gráfico como a linha azul, é o que tem crescido realmente em relação aos outros tipos de câncer. No mundo, nessas faixas, nesses países marcados em vermelho, é onde a gente está vendo realmente um crescimento maior do câncer coloretal em indivíduos jovens. Isso porque a gente tem as estatísticas, né? Vejam que o Brasil não está sublinhado, mas a gente sabe que, segundo as estatísticas do INCA, agora para 2023 até 2025, a gente vai ter provavelmente quase cerca de 46 mil casos novos de câncer de colo e reto, um aumento de 12%. Quando a gente vê a estatística separadamente de acordo com o sexo, a gente vê que tanto no homem quanto na mulher, esse é um câncer que está crescendo, é o segundo tumor mais frequente. E os sintomas, nós todos conhecemos muito bem: sangramento, mudança na forma do ritmo intestinal, a presença de anemia, o emagrecimento, astenia, enfim, são sintomas que, quando presentes, já indicam uma doença numa fase mais avançada. Nós sabemos que esse câncer pode ser silencioso e é nesse momento que a gente tem que tentar alcançar e fazer o diagnóstico. Então, a gente sabe quais são os fatores de risco, todos esses que vocês veem aí são fatores importantes de risco, as evidências já mostram isso há muito tempo. Um fator que vem preocupando é a obesidade. A gente sabe de um levantamento do IBGE de 2015 que quase 60% das pessoas aqui no Brasil estão com um excesso de peso. E nós sabemos que essa prevalência vem aumentando. Em 2030, estima-se que 68% dos brasileiros poderão ter excesso de peso. Então, isso tem uma correlação importante com o câncer coloretal, porque tem fatores de liberação de hormônios que influenciam o metabolismo e desencadeiam as mutações. Então, quando a gente avalia esses fatores de risco, vocês vejam que a obesidade é o segundo fator mais importante depois do tabagismo. Hoje também a gente sabe a importância da microbiota intestinal, a correlação de mutações que ocorrem quando você tem fases prolongadas de desbiose, porque esses resíduos proteicos e gordurosos são metabolizados pelas bactérias da nossa flora intestinal e, com isso, há a produção de metabólitos inflamatórios e carcinogênicos, e é por isso que a gente precisa falar dos fatores de proteção, que são as vitaminas, o que a gente tem, em geral, na alimentação saudável, nas frutas, nos cereais. Então, isso que a gente recomenda. Então, essa prevenção primária ela é muito importante. Nós sabemos que alguns alimentos, como o brócolis, a couve-flor, a uva e o alho, têm substâncias que são realmente protetoras contra esses carcinogênicos. Então, por isso, a gente recomenda que essa dieta seja bastante colorida, com abundância de cereais, frutas, legumes e verduras.
e evitando os embutidos e as carnes vermelhas, porque a gente já sabe que isso também é um fator importante, porque existem hidrocarbonos policíclicos aromáticos, o alcatrão daquele churrasquinho que a gente tanto gosta do final de semana, mas tudo isso pode realmente levar ao aumento da incidência, assim como a bebida alcoólica, que a gente hoje também já sabe as doses que são seguras e as doses que já consideramos um fator de risco. O cigarro, sem dúvida, é o grande vilão, e a gente precisa continuar fazendo as campanhas para que esse hábito seja extinto na humanidade. Isso a gente já falou. E as estratégias de prevenção, então, devem se basear principalmente na prevenção primária e na detecção precoce. Como é que a gente faz a prevenção primária? Fazendo isso que a gente tem feito todos os meses de março, né? Agora incorporado o Março Azul ao March Blue, que vem da Europa e dos Estados Unidos. As campanhas estão conseguindo alcançar um grande número de pessoas, e isso é muito importante. É importante porque a gente sabe que essa sequência adenoma-carcinoma realmente foi demonstrado por Vogelstein que isso acontece. Então, se você tem um adenoma e ele não é retirado, invariavelmente esse adenoma vai se transformar. O período que isso acontece varia, mas a gente sabe que pode chegar até 8, 10 anos, e isso vai também estar relacionado ao estadiamento desse tumor e à possibilidade de cura. Felizmente, a maioria desses tumores são considerados esporádicos. As doenças genéticas têm uma incidência muito menor, embora uma agressividade maior, mas a frequência é menor. E a lesão precursora é o adenoma. A gente já sabe que a detecção dessas lesões, detecção precoce através do rastreamento, reduz tanto a incidência quanto a mortalidade. Um desafio para a prevenção é você melhorar a maneira que você realmente passa a informação para o leigo, né? A gente sabe que, em relação ao que o paciente, ao que o leigo sabe e tem de informação, vejam que o câncer coloretal, a maioria das pessoas que foi entrevistada nesse trabalho não tinha informação suficiente. Isso é um trabalho de 2022. Então, por isso que as campanhas são tão importantes, as estratégias para prevenção, a gente já sabe melhorar, modificar os hábitos de vida, encaminhar o paciente para um rastreamento, se ele for um paciente que tem fatores de risco ou tem uma história familiar, e com isso a gente pode saber que a prevenção primária é um passo fundamental, tanto entre nós, profissionais de saúde, quanto um trabalho voltado também para as escolas, para as universidades, para as mídias sociais, é a maneira que a gente vai ter de ajudar. Então, os 6 passos para a prevenção são simples, a gente deve iniciar o rastreamento aos 45 anos, a gente deve estimular uma alimentação rica em fibra, pobre em gorduras e carnes vermelhas, a gente deve beber com moderação e praticar atividade física também, muito importante isso. A campanha Março Azul vem sendo realizada, esse é o 3º ano oficial. Ano passado a gente também esteve aqui com a São José, tivemos junto com a SOBED, e esse ano vamos ter uma caminhada no dia 24 de março, que eu já aproveito para convidar vocês todos a participar. E assim, gente, é uma coisa inicial para a gente dar um start nessa sessão. Eu vou deixar a doutora Andréia, então, agora fazer os comentários e a gente vai seguir. E eu tentei ser rápida para não prejudicar os outros colegas. Obrigada pela atenção e eu estou à disposição depois para as perguntas. Obrigada, Lúcia, pelo convite. Obrigada pela excelente exposição. Realmente, eu acho que a prevenção primária é o alicerce da diminuição da incidência de qualquer tipo de neoplasia. Visto que quando a gente era estudante, câncer coloretal estava lá para baixo, fumo era o primeiro,
câncer de colo de útero segundo nas mulheres junto com próstata nos homens, e as campanhas de prevenção primária, né, a abstenção do fumo, as políticas de prevenção de colo de útero, saúde da mulher nas clínicas da família, tudo isso fez com que fosse reduzido essas neoplasias, e aí o câncer coloretal foi subindo. Hoje, realmente, é o segundo. Então, assim, saúde, a gente entende que é um direito de todos, um dever do Estado, mas eu acho que, enquanto a gente não conscientizar que o indivíduo é responsável pela sua saúde individual, né, na prevenção primária, a população acha que é só o sistema de saúde. O sistema de saúde que ele tem que prover a saúde, né? Então, acho que é isso aí. Vida saudável, a população tem que entender que precisa manter uma alimentação saudável, e aí depois as políticas de prevenção secundária, com os rasteios das lesões pré-neoplásicas, e isso é o que vai levar a gente a realmente diminuir a incidência de câncer coloretal aqui no país. Então, muito obrigada pelo convite, acho que é só isso, também não quero atrasar os outros convidados, e parabéns pela iniciativa. Obrigada, Andréia. Eu estou vendo que o doutor Alcides conseguiu entrar, doutor Ronaldo também, doutor Alcides, presidente da Regional Leste de Proctologia, doutor Ronaldo também, um ex-presidente. Bem-vindos. E a gente vai dar sequência chamando o doutor Eduardo Vieira, também ex-presidente da nossa sociedade, que vai falar para a gente sobre a importância do toque retal. Eduardo, com você. Bom, uma boa noite a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o honroso convite e pontuar da importância de um simpósio como esse na construção de políticas para que a gente consiga ter algum grau de prevenção e de conscientização. Peço para que todos prestem atenção nessa palavra. Então, vou cumprimentar a doutora Lúcia e agradecer o convite, em nome da qual eu cumprimento todos os staffs da Clínica São José, já também participei anteriormente, e realmente é muito importante esse tipo de atividade proporcionado não só da parte pública, mas da parte privada. E gostaria de cumprimentar, quer dizer, o doutor, nosso mais antigo ex-presidente, o doutor Pupo e o doutor Ronaldo, no nome dos quais eu cumprimento todos os outros colegas daqui, apresentadores, debatedores e da plateia mesmo, que a gente já viu aqui que tem experiência, é um grande público, uma experiência bastante significativa, todos eles. Então, sem delongas, eu vou apresentar a parte que me cabe aqui, para que posteriormente a gente possa fazer alguma discussão. Vou aqui compartilhar. Vou pedir só, não estou conseguindo. Vou tentar novamente, que não compartilhou. Eduardo, eu também tive dificuldade. Qualquer coisa a gente pede para o Júlio. Júlio, você pode ajudar? Para mim tá seguindo, tá? Agora foi. Tá normal Foi? aqui. Não, então perfeito. Então, o senhor colocou em tela cheia já? Já coloquei em tela cheia. Espera só um minutinho. O senhor seguiu aquele processo da tela, né? Isso. Tela e tela cheia? Justamente. Para a gente aqui tá só, pelo menos para mim ainda está minimizado, não está com a apresentação cheia. Tenta fazer novamente, doutor? Está travando um pouco, então deve ser isso. Hoje não. Vou fazer, então, descompartilhar, interromper e novamente... Aí vai em tela, aí seleciona tela cheia, né? Isso. Foi, vamos ver aqui. Isso, só abrir a apresentação.
Agora não compartilhou. Compartilhou, está compartilhando comigo. Falta só o senhor abrir a sua apresentação. Só abrir a sua apresentação no PowerPoint. E agora colocar em apresentação. Isso. Vê se está. Agora sim. Agora é só apertar e ocultar nessa barrinha que está aparecendo embaixo que está tudo certo. Perfeito. Então, pô, desculpa, mas realmente a gente tem essas questões, né? Bom, gente, vou tentar ser breve, né? Quer dizer, eu acho que é um tema super importante e agradeço a Lúcia por me convidar para falar sobre isso, que realmente, no primeiro momento, parece, pô, falar exame proctológico, uma coisa que isso todo mundo já sabe, né? Mas quando você vai entrar no permeio, a gente vê que tem muita coisa interessante. Eu gostaria só de relembrar, né? Quer dizer, que isso aqui que a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, e que foi muito importante, né? Quer dizer, no ano de 2022, durante a nossa presidência, a gente conseguiu fazer um elo com a SOBED, que foi muito profícuo, né? E isso gerou tudo, a gente conseguiu fazer tudo isso para o mês de março, que não era anteriormente feito, e a gente conseguiu um impacto muito, muito grande, com aumento de 800% de avaliação de rede potenciais, chegando a 50 milhões de pessoas. E essa aí é uma foto do qual, né, o doutor Hélio e o doutor Lacerda, né, e que foi o atual e o ex-presidente, engajaram também nessa campanha, junto com o doutor Ebert e o doutor Marcelo Averbach, que estão aqui em nome da SOBED. Então, fizemos essa união, lá em Alagoas fizemos a primeira expedição conjunta, e atualmente esse ano entrou agora a FBG, corroborando e aumentando bastante essa possibilidade da gente capilarizar esse tipo de campanha. A gente mostrar aqui, lá em Alagoas, né, que tivemos essa força-tarefa aí, do qual, né, aqui as pessoas da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, para a gente realmente fizemos lá, ficamos dias maravilhosos, fizemos um monte de exames lá, e foi muito agradável. E eu acho que isso aí foi muito bom, não só para a nossa sociedade de coloproctologia, mas para todos colegas, né? Quer dizer, principalmente depois eu vou mostrar que teve uma ação muito para assistência básica. Aqui alguns destaques, né, durante essa campanha de 2022, no qual a gente teve a reverberação, a iluminação do Cristo, o Drauzio Valera, o Neguinho da Beija-Flor falou, foi bastante interessante. Bom, o tema específico é a importância do exame proctológico, né? E aí aqui eu gostaria de lembrar que o exame proctológico, na verdade, isso eu sempre falo para meus alunos lá da UFRJ, ele faz parte do exame físico. E isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né? Quer dizer, em ensinar os próprios alunos de medicina. Eu acho que isso impacta violentamente a estratégia, né, da conscientização e da prevenção do câncer coloretal, porque isso, na verdade, na grande maioria, no mundo, não é revisado e as pessoas não têm expertise. Mas só para lembrar, justamente para a gente, né, com essas, a gente evitar que um câncer, né, como esse aqui, que eu fiz uma cirurgia alguns anos atrás, chegue nesse estágio no qual os cânceres infiltravam o rim, o baço, uma parte do pâncreas. Isso seria um absurdo a gente, né? Por mais invasivo que ele seja, não poderia chegar nesse estágio para a gente operar numa situação dessa o paciente. E aqui é muito importante, né? Quer dizer, no ano passado, a própria Organização Mundial de Saúde, né, ela faz algumas considerações, né, mostrando que a gente já sabe, né, que já foi falado, terceiro tipo de câncer, que ocorre mais em pessoas com mais de 50 anos, apesar de, como muito bem a Lúcia mostrou, estar aumentando muito na população mais jovem. E normalmente, né, quer dizer, o câncer é diagnosticado em estágios avançados, né, como a gente viu naquela foto ali. Esse é o problema que eu acho que a gente tem que batalhar. E mais importante de tudo, né, quer dizer, que eu falo assim, a campanha prevenção e conscientização, né? Então, a incidência vai impactar muito e a detecção, desculpa, precoce através de screening e prevenção é que a gente pode conseguir alguma modificação nessa curva ascendente da incidência do câncer coloretal num futuro próximo. E o exame proctológico em si, né, a gente vai ver que tem uma importância extrema na avaliação, porque
é um exame barato, fácil de fazer, e principalmente o toque retal, vou falar de todos, né? E se a gente for, né, analisar o reto com o sigmoide, do qual o exame proctológico vai abranger, né? Ou seja, através da retossigmoidoscopia, a gente vai ver que a gente vai conseguir fazer a prevenção e o diagnóstico de lesões precoces de quase 50% dos cânceres coloretais, né? Sim, é lógico que, né, quer dizer, eu não vou falar sobre a colonoscopia, que o doutor Eduardo em seguida vai falar, mas a gente vê aqui que essa, né, seria já um ganho grandioso, né? Ainda mais que as lesões mais baixas do reto são as que mais causam a morbidade nas pessoas. E se a gente for, né, passar por exame, a gente vê que só com a simples inspeção a gente consegue ver lesões pré-malignas, como a condiloma, né, como uma fissura, que pode ser uma fissura já neoplásica. A gente consegue ver, eventualmente, um pólipo prolapsado. A gente consegue ver, né, lesões, infelizmente, já avançadas, né, de carcinoma escamoso do canal anal. Então, é só olhar. Né? Não precisa de nada, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, só olhar. Qualquer médico teria que estar habilitado a fazer esse diagnóstico se fizer uma inspeção anal. O toque fundamental, né? Quer dizer, e é pouco divulgado, é pouco, vamos dizer assim, ensinado, na verdade, e as pessoas cada vez têm menos interesse. E a gente consegue, né, através de toque, né, muitas vezes, eu vou mostrar aqui, tumores que a gente tem dúvida se ainda é benigno, se é um T0, um T1, a gente vê com toque mobilidade, né, e consegue fazer essa detecção precoce e, eventualmente, o tratamento ainda de lesões benignas, fazendo justamente a prevenção, né, sem ainda falar em colonoscopia. Tá? Que, por exemplo, né, um exame do qual a gente fez um ultrassom endorretal de uma lesão, né, do reto baixo, que a gente fica em dúvida se é o T0 ou um T1. Né? Eu diagnostiquei como um T1 precoce, provavelmente um SM1. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Vamos operar esse paciente, fazer uma cirurgia oncológica ou podemos fazer uma incisão local? Né? Normalmente, a biópsia veio negativa nesse caso, porque quando a gente faz o toque, vê a mobilidade, até a sensibilidade, e a gente pode optar, sim, por fazer uma biópsia excisional para a gente ter o diagnóstico definitivo, já que a maior parte dessa lesão aí mostrada ela vai estar benigna a biópsia realizada. Então, o toque se torna fundamental, além de a gente avaliar as estruturas vizinhas. Isso falando em tumor precoce e prevenção. A anoscopia, né, que é o exame que a gente realiza em todo mundo, a gente vai conseguir diferenciar, principalmente nos casos que os pacientes nos procuram mais, quando tem um sangramento, se esse paciente tem hemorroida, se tem um sangramento dessa hemorroida, como nesse caso aqui que os senhores estão vendo. Se tiver, já fica muito mais tranquilo da gente encaminhar, sim, para uma posterior avaliação mais completa, na dependência da idade, mas a gente já consegue ficar mais tranquilo em relação àquele sangramento daquele paciente. Né? E, em seguida, a retossigmoidoscopia, que temos a rígida e a flexível. A rígida também é muito barata, pode ser realizado agora sim pelo proctologista, mas que conseguimos fazer, né, detecções de tumores, né, baixos, que muitas vezes poderiam ter sido feitos mais precocemente, né? E a gente consegue avaliar a parte do reto. Esse foi até um caso recente, que é no nosso grupo, né, o doutor Rodrigo, da SODEG, né, ele colocou para discussão, eu vi que passa muito despercebido isso. Né? Era uma lesão de um outro colega que tinha encaminhado para fazer uma colonoscopia. E ele, no toque, sentiu essa lesão. Os senhores veem que aqui no slide à esquerda tem uma retroversão do aparelho com a visualização da lesão. E aqui ele fez uma foto com a retirada do aparelho. Nesse caso, né, quer dizer, o toque retal a anoscopia já vai demonstrar essa lesão. Isso não pode passar despercebido. Né? Não vou citar, mas já teve, né, até artistas famosos que tiveram câncer, né, de canal anal, de reto baixo, despercebidos porque o colega que fez a colonoscopia não se atentou para o toque retal. Então, eu gosto sempre de reverberar isso. E a colonoscopia, não vou entrar porque vai ser o toque, mas a retossigmoidoscopia flexível, que está em vários guidelines, né? Quer dizer, ainda que a gente não tenha costume, associado com teste de sangue oculto, pode nos fazer detecções precoces e o screening.
Tá? Esse dado aqui é bem significativo, né? Nesse estudo aqui, eu acho muito interessante. Foi feito, tem vários vieses, né, de dificuldade, porque é um estudo retrospectivo, que foi mandado um questionário, do qual mais ou menos 260 pessoas responderam se tinham sido feito toque retal no general practice, no médico da assistência básica, né? E o meu surpresa foi grande que chega a cerca de 50% desses pacientes não tiveram que procurar o médico com sangramento retal, né? Ou teste de positivo. Não foi feito o toque retal na assistência básica, né? Então, é um desafio que a gente possa chegar na assistência básica, nem chegar na população ainda, né? Conscientizar. Lógico que tudo isso é em conjunto. A gente tem que conscientizar a população de que a prevenção é importante, mas nós temos que... Esse é um outro braço que a gente tem que atuar, de formar os médicos para poderem realizar os exames. Então, só desses 50% de câncer dessa população teria sido evitado ou diagnosticado precocemente. Isso foi feito, né, de 2010, na nossa campanha, que é a foto do nosso atual presidente, que deu abertura, no qual ele fez uma apresentação lá em Pilar da Lagoa, justamente para profissionais, médicos e profissionais de enfermagem que atuam na medicina básica lá, no UBS e nas diferentes formas. Então, a campanha, eu gostaria de enfatizar isso, que é de prevenção, que basicamente, né, que é um grande trunfo a colonoscopia, mas a gente tem uma grande dificuldade em fazer a colonoscopia para todo mundo, se a gente for colocar, não só no Brasil, mas em todo mundo. Mas essas campanhas, eu falo sempre que podem gerar uma demanda que, eventualmente, a população, estando orientada, solicite, né, quer dizer, aos órgãos governamentais que a gente possa ter mais colonoscópio para todo mundo, assim como aconteceu com a mamografia. Tá? E sempre falo disso, a prevenção e conscientização, né? Quer dizer, isso tem que estar sempre paralelo, porque muitas vezes a gente não vai conseguir prevenir em termos populacionais, mas a gente pode conscientizar e né, isso vai, no futuro, com certeza, gerar uma demanda não só para as autoridades, mas como para todos nós. Então, o que eu falo sempre é o seguinte, né? Quer dizer, é um trabalho de formiguinha? É um trabalho que justamente um simpósio como esse faz, né? Quer dizer, mas isso aqui é fundamental, porque a formiguinha ela vai fazer o trabalho, cada uma delas, e pode chegar a construir um formigueiro enorme como esse, muito estruturado, que é uma verdadeira cidade, se a gente comparar em termos de tamanho. Então, eu acho que a gente consegue chegar lá, depende muito de nós e depende muito dessas ações como está sendo feita aqui pela Casa de Saúde de São José e pela doutora Lúcia. E eu gostaria de agradecer mais uma vez, deixo aqui meu contato, e quem quiser conhecer lá o nosso hospital, nossos serviços, está convidado. Uma boa noite a todos. Excelente, Edu. Muito obrigada. Acho que você abordou de forma objetiva e ótima. Eu vou convidar agora, então, o Dr. Ronaldo Salles, que é também ex-presidente da sociedade. Ronaldo, um prazer ter você aqui com a gente. E vai fazer os comentários. Muito obrigado, Lúcia, e obrigadíssimo pelo convite também. E, numa correria danada, consegui chegar aqui quase na hora. Acho que a internet dele travou, né, doutora? Acho que a internet dele travou. Espera aí, que pena. Deixa eu ver se eu consigo mandar para você o contato dele, Júlio. Enquanto ele não consegue entrar, Pupo, você quer fazer algum comentário? Doutor João Pupo, também ex-presidente da nossa sociedade. Enquanto o Ronaldo conseguiu entrar? É porque a gente não conseguiu ouvir você, Ronaldo. Ronaldo, você tem que estar no mudo, microfone. Já ativei.
Pode fazer os comentários, ô Ronaldo. Eu acho que ele está com problema com a internet, doutor. Eu acho que ele está com problema com a internet. A internet dele está travando. Ronaldo? Bom, se você quiser, eu faço os comentários e depois na discussão ele participa. Você quer? Quero sim. Ele acho que entrou de novo. Ele entrou de novo. Então, Ronaldo, estamos ouvindo você. Bom, o Eduardo falou uma coisa muito importante. Não tem colonoscópio para todo mundo. Então, é para lá de importante, é para lá de recomendável, a máxima atenção possível seja dada ao exame proctológico convencional. Né? Porque pelo menos 30% dos tumores, em alguns casos, uma restoscopia muito bem feita, se pode chegar até 50% dos tumores dos pacientes. Então, e o problema da colonoscopia não é só a falta de aparelhos. Eu me lembro sempre de um trabalho alemão que eu vi num congresso em São Paulo, que na Alemanha, 80 milhões de habitantes, eles queriam examinar todas as pessoas acima de 50. Que pena que ele está com problema. Interrompeu de novo. Pupo, você quer falar? A internet minha é sempre muito boa, mas por algum motivo ela está desconectando aí toda hora, não sei porquê, mas eu vou falar bem rapidamente. O trabalho alemão que queria examinar toda a população acima de 50 anos, seriam 20 milhões de colonoscopias. Ronaldo, perdemos você novamente. Ele caiu de novo. Pupo quer falar em 1 minuto? Eu acho que o Ronaldo queria mostrar é que o volume de colonoscopias que a gente precisaria fazer, mesmo um país adiantado e com um sistema de saúde bem organizado como o da Alemanha, é um negócio louco se a gente for fazer a colonoscopia em todos que têm acima de 50 ou 45 anos. Então, realmente o exame proctológico, que conforme o Eduardo mostrou muito bem, é um trabalho de formiguinha. E como eu comentei com você, Lúcia, eu acho que esse tipo de atividade deve estar presente na saúde básica. Toque retal, como o Eduardo muito claramente mostrou, faz parte do exame físico geral. Qualquer livro de anamnese mostra isso, e não é feito. E com um pouquinho de treinamento, você consegue botar a retossimodoscopia para... ele chegou de volta. Aí. Ronaldo, pode continuar. Eu vou falar, eu vim para junto do Moser aqui, ver se a coisa não encrenca, entendeu? E salve a Vivo, que nos dá esse magnífico serviço. Puxa vida. Ele falou da Vivo, a Vivo cortou ele. Falou mal da Vivo, a Vivo cortou. Então, continuando, o exame proctológico, com um treinamento muito simples, talvez os médicos da saúde básica possam estar fazendo retossimodoscopia, pelo menos nos pacientes de grupo de risco, aqueles que têm antecedente familiar ou que tenham mais de 50 anos. Pronto, ele voltou. Ronaldo. Eu peço desculpas. Sei que vai cair novamente, alguma encrenca está acontecendo. Mas o exame proctológico é muito importante. Na minha opinião, mais importante que a colonoscopia. Eduardo, parabéns pela forma como você focalizou isso. E aquilo que eu falava do trabalho alemão,
é que eles fizeram 2 milhões de colonoscopias, dada de graça voluntariamente, chamando o sujeito em casa. Entendeu? Então, teria que fazer colonoscopia também não é fácil. Um alemão esclarecido, com oferta farta de material e de médicos, ainda assim só 10% aceitou a colonoscopia. Então, não é só a falta de material, é a falta de vontade do paciente. E a Povedano falou também sobre o paciente se mobilizar, se mover para receber a assistência. É exatamente o caso. Mas o exame proctológico, pelo amor de Deus, é uma coisa mais importante que tem na detecção do câncer. Muito obrigado e desculpem pelas falhas aqui, que não são minhas, né? Imagina, não tem que se desculpar. Obrigada, Ronaldo, pela sua participação. A gente vai, então, desculpa, chamando o doutor Eduardo Viegas, que vai falar para a gente sobre o papel da colonoscopia. O doutor Eduardo, ele é chefe do Serviço de Endoscopia da Universidade Federal Fluminense, e a doutora Rosane Inácio, que é a representante da SOBED, presidente da SOBED Rio, vai fazer os comentários em seguida. Então, com a palavra, doutor Eduardo. Obrigada, Eduardo. Obrigado, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a doutora de Oliveira pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui junto de distintos colegas e representantes de diferentes sociedades. A honra, doutora Rosânia, presidente da nossa sociedade SOBED do Rio de Janeiro. Vou pedir só para autorizarem aqui, eu estou com o nome de Eduardo Viegas 2, para poder liberar meu computador e eu compartilhar a tela com a aula. Já está autorizado, doutor. Está como apresentador já. Só compartilhar. O Eduardo Viegas 2, acho que você autorizou só um. É uma outra entrada minha. Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, entendi. Deixa eu só procurar aqui. Obrigado. Eu já compartilho. Lúcio, eu não sou o chefe eu sou médico do serviço de endoscopia, eu não chefio, não. A nossa chefe é da gastroenterologia, a doutora Thais Guaraná. Mas sou mais um ali, feliz, membro do serviço. Então, digamos que é um futuro chefe. Autorizado, doutor. Compartilhar. Tá ótimo, obrigado. Aqui. Eu seleciono aqui janela cheia, tela cheia. Isso. Tela e tela cheia. Todos conseguem ver aqui bem? Sim, só ocultar a barrinha que está embaixo, tá bom? Tem uma barrinha de informações, só ocultar. Foi. Então, meu nome é Eduardo Hackman Viegas, eu sou membro da SOBED. Prazer enorme estar aqui. Cumprimento mais uma vez todos que estão juntos nessa discussão no Março Azul, uma campanha que tem sido extremamente relevante e tem mobilizado muita gente em prol desse tema que é super importante. Começando então, meu papel aqui vai ser conversar sobre a colonoscopia, justamente o papel dela na prevenção do câncer de colo e reto. Se a gente observar a colonoscopia como um método para prevenção, a gente tem nela o método que tem maior sensibilidade para o diagnóstico do câncer do colo do reto. Ele tem a maior sensibilidade para o diagnóstico dos diferentes tipos de lesões precursoras, então, para rastreio do serrilhado, do adenoma, quando a gente olha de forma separada, ele é o que vai ter melhor sensibilidade de todos. Ele tem a vantagem de ter o combo diagnóstico e tratamento, já que em boa parte das vezes a gente já consegue fazer ressecção de lesões não malignas, as lesões benignas com potencial de malignização. E uma vez feita a endoscopia, paciente de baixo risco e que a gente não tem maiores achados, esse paciente ele vai precisar fazer uma revisão num período maior do que outros métodos de rastreio. Então, o paciente precisa de menor número de intervenções ao longo da vida, geralmente. A Força-Tarefa Americana, que envolveu múltiplas sociedades, coloca a colonoscopia como um dos métodos nível 1, junto da pesquisa de sangue nas fezes pelo método do FIT. Mas o que a gente tem de concreto em relação à evidência científica sobre o impacto da colonoscopia no rastreio?
E aí eu estou falando em termos populacionais. A maior parte dos nossos estudos, que são muitos, mas eles estão ali no meio da pirâmide de evidência. Não são da melhor evidência, que seria o pico da pirâmide, onde a gente tem um número mais reduzido de estudos, mas também não chega a ser a base. Então, a gente tem muito estudo de casos controle, a gente tem coorte de adenoma, a gente tem coorte de incidência, de mortalidade. E aí, citando aqui um estudo alemão, eu acho que diferente do que o Dr. Ronaldo há pouco citou, nesse estudo alemão, que era um estudo de casos controle, a população que foi submetida a screening em algum momento, nos últimos 10 anos, ela tinha uma redução do risco do diagnóstico de câncer em 90%. Essa redução, quando a gente pensa só no cólon direito, também ocorria. É importante, uma vez que no cólon direito a gente tem boa parte do câncer de intervalo, que é aquele câncer que surge no paciente que fez o exame de prevenção, ele teria que repetir lá na frente, mas no meio do caminho ele surge com câncer. E aí, quando observa-se nesse paciente que fizeram colonoscopia, não por prevenção, mas por qualquer outra indicação, dor, anemia, perda de peso, também havia uma redução do risco do câncer de colo reto, numa proporção menor, mas esse benefício também era visto e também se demonstrava no colo direito. Bem, mas a gente está evoluindo e está subindo essa pirâmide. A gente está escalando a montanha em termos de evidência. Existem atualmente 4 grandes estudos controlados e randomizados ocorrendo no mundo. Na verdade, um nos Estados Unidos, outros 3 na Europa. Os que começaram primeiro começaram em 2009 e pela natureza metodológica que esse tipo de estudo tem, eles são muito demorados. Então, eles variam a duração de 10 anos, 2 deles, e outros 2 têm a previsão de durar 15 anos. Ou seja, esses estudos estão ocorrendo no momento. Nenhum deles ainda se concretizou. A gente tem o CONFIRM nos Estados Unidos, o famoso NORDIC, que gerou uma certa polêmica, que eu vou conversar daqui a pouco, que envolveu Polônia, Noruega, Holanda e Suécia, o COLON-PREV, que é na Espanha, e o SCRESPO, que está acontecendo também na Suécia. E aí a comparação era de colonoscopia com FIT, com o teste FESS, em 2 desses estudos, colonoscopia com nenhum screening no NORDIC, e colonoscopia com 2 grupos controles, sem screening e com FIT no SCRESPO. Bem, o NORDIC lançou em 2022 resultados preliminares quando ele concluiu 10 anos de andamento. Então, ele lançou no New England esse trabalho, esse artigo, e aí ele ficou consagrado como o primeiro estudo randomizado, controlado, que tinha um caráter pragmático, ou seja, ele queria ver no mundo real, na população, o impacto da colonoscopia para o câncer de colo reto. Foi a população que era do grupo controle, era a população que não era submetida a nenhum método, a população que era do grupo de intervenção, ela era convidada por meio de um convite, chegava uma carta na casa da pessoa, a população que era de 55 a 64 anos, convidando para fazer a colonoscopia. E a proporção era de 1:2, colonoscopia na proporção de 1, com 28.220 pacientes, nenhum screening, 56.365, que seria perto do dobro disso. E aí esse estudo mostrou esse gráfico. Em 10 anos, não houve mudança no risco cumulativo de morte. Então, a gente não teve uma diferença estatisticamente significante. A consequência disso é que a grande mídia, tanto no Brasil quanto no exterior, começou a vincular uma série de matérias que colocavam em xeque a capacidade da colonoscopia de prevenção do câncer de colo reto. E aí veio uma grande polêmica que o NORDIC gerou. Quando a gente analisa de perto esses dados, essa questão da mortalidade, a gente vê o seguinte: a análise que foi feita era uma análise por intenção, ou seja, o grupo que era avaliado como grupo que sofreu a intenção do tratamento envolvia as pessoas que responderam à carta e disseram vou fazer a colonoscopia e fizeram, mas também agregava os pacientes que não optaram por fazer a colonoscopia tendo convite. Então, desses que receberam a carta, só 42% aderiu. E daí a gente coloca 58% de pacientes que nem chegaram ao menos fazer o teste. Isso não é uma falha metodológica, porque a intenção do estudo era justamente ver de forma pragmática no mundo real como é que ia ser esse impacto. Quando os autores avaliam uma análise por protocolo, e aí eles agora passam a observar só os pacientes que de fato fizeram a colonoscopia, esses 42%,
Aí a gente tem uma redução expressiva do diagnóstico do câncer de colo e reto em 31%, e a mortalidade despenca para metade, 50%. Então, sim, a colonoscopia é capaz de reduzir a incidência do câncer de colo e reto e a mortalidade, de acordo com esses dados preliminares, a princípio. É um estudo que ainda tem 5 anos para andar, e aí existe uma perspectiva, a gente vai ter que esperar o tempo para isso acontecer. Falar agora tem um quê de especulação, mas as curvas do grupo controle e do grupo de intervenção, elas se cruzam. Pode ser que com o fator tempo, depois que elas se cruzaram e elas continuam nessa tendência, elas se afastem de modo a gente encontrar alguma diferença que tenha um significado estatístico. Mas isso a gente precisa de tempo, não dá para saber por enquanto. Nos próximos anos, a gente vai conhecer o resultado desses 4 estudos de maneira mais concreta, e isso vai, eu acho, impactar de forma importante aqui como a gente entende a prevenção. Bem, por hora, o que a Sociedade Americana de Endoscopia ela preconiza para o rastreio com colonoscopia? O paciente tem um risco médio, risco basal, com 45 anos ou mais, e aí já atendendo aquela modificação que houve a partir da Sociedade Americana de Oncologia em 2018, onde ela baixa o início da idade de 50 para 45 para todo mundo, esse paciente vai poder começar a fazer o rastreio dele com uma colonoscopia, e aí, em tese, poderia ficar 10 anos até fazer a próxima, se viesse normal, ou ele pode fazer com um teste fecal através do método FIT, que é imunoquímico, de forma anual. Um paciente que tem sintoma, esse vai fazer por colonoscopia. Então, anemia, perda ponderal, amodação intestinal, sangramento, dor persistente, o ideal é fazer o exame endoscópico. Paciente que já teve um histórico de câncer prévio ou que já teve ali adenoma, já teve lesões serrilhadas, esse paciente, o ideal é que ele fosse testado com colonoscopia como primeira linha de investigação, de rastreio. E o paciente que é o quarto grupo, o paciente de alto risco, esse paciente ele deveria começar o screening, de acordo com o SGE, na idade de 40 anos ou mais, ou 10 anos antes do caso índice. Então, isso engloba as pessoas que têm familiares que tiveram câncer com menos de 60 anos, ou que tiveram um adenoma avançado com menos de 60 anos, ou pacientes que têm 2 ou mais familiares com um diagnóstico do câncer, ou adenoma avançado, independente da idade deles. Tá? Pessoas que têm familiares com histórico de câncer que se iniciou com mais de 60 anos ou adenoma avançado, ele poderia fazer o screening com o FIT anual como uma alternativa, de acordo com o SGE. E aí, quando a gente fala em fazer uma colonoscopia, a gente tem que fazer uma colonoscopia de qualidade. Nós, colonoscopistas, temos algumas maneiras da gente aferir se a gente está conseguindo fazer isso de maneira efetiva. Então, é importante que quem faz colonoscopia, os serviços que fazem colonoscopia, mensurem de alguma maneira alguns marcadores de qualidade fundamentais, que são ditos prioritários. Então, o exame tem que ser completo, para a gente conseguir fazer a investigação do colo direito, que, como eu já mencionei, é sede importante de câncer de intervalo. A intubação secal em exames de screening recomendada é que ocorra em mais de 95% das vezes. A taxa de detecção de adenoma, o grande marcador, ser maior ou igual a 25%. Quando a gente observa o grupo de homens, de pacientes homens, isso tem que ser maior ou igual a 30%. Mulheres, falta um F ali, maior ou igual a 20%. E o tempo de retirada é um marcador também importante que influencia na taxa de detecção de adenoma. A gente não deve tirar o aparelho na medida que a gente chega do século e vai começar a inspeção na retirada. Esse tempo tem que ser maior ou igual a 6 minutos, que, convenhamos, é um tempo já bem curto. A gente tem que ter um preparo excelente para fazer a colonoscopia, senão a gente vai perder lesão, a nossa taxa de detecção de adenoma vai cair. Então, o que a Sociedade Americana de Endoscopia Digestiva preconiza, uma frequência adequada, é que você tem pelo menos 85% dos preparos considerados satisfatórios em pacientes externos. A Sociedade Europeia, ela joga esse corte para cima. Ela diz que você tem que ter mais de 95%, mas que seu alvo tem que ser, perdão, mais de 90%, mas seu alvo deve ser mais de 95%. E aí o entendimento do que é um preparo bom varia um pouquinho. A Força Tarefa Americana estabelecendo que um preparo bom é aquele que te dá confiança de diagnosticar lesões que tem 5 milímetros ou mais, e enquanto o europeu ele usa, e eu acho isso melhor, escalas mais objetivas, né? Porque o que me dá confiança de que eu vou fazer um diagnóstico de uma lesão que tem pelo menos 5 milímetros pode ser diferente do que o outro vai achar. E aí o europeu coloca uma coisa mais objetiva, ele usa as escalas que a gente tem,
de Boston mais estudada, então teria que ter um Boston pelo menos 6. E a gente tem recursos outros que cada vez vão sendo assimilados, né? Ainda são tecnologias que talvez estejam distantes da maior parte de todos. Não vou nem falar isso aqui em escala populacional, que aí então que seria fictício. Mas a tecnologia ela vai se popularizando, vai sendo assimilada e o custo vai reduzindo. Então a gente tem 2 revisões sistemáticas e meta-análises que foram publicadas ano passado. A de cima foi publicada no Lancet, um trabalho chinês que fez a revisão, envolveu 33 estudos avaliando o uso da inteligência artificial em colonoscopias para rastreio. Houve um aumento da taxa de detecção de adenoma de 24,2%. Houve um aumento que ocorreu também no cólon direito, quando olhado de maneira exclusiva, em 18%. E houve um aumento do diagnóstico de adenoma avançado, que são lesões que são críticas ali, que têm um alto risco de desenvolver o câncer para o paciente, um aumento de 13%. O fato era que o aumento era mais significativo nos pacientes que performavam mais quando não tinham auxílio da inteligência artificial, que performavam pior, tinham pior taxa de detecção de adenoma. Esses, naturalmente, se beneficiariam mais, mas também havia impacto nos colonoscopistas mais experientes. O estudo de baixo é um estudo que foi publicado na Gastrointestinal Endoscopy, um estudo do Reino Unido. 12 estudos foram englobados para fazer essa revisão, 11.000 pacientes, e também teve uma taxa de detecção de adenoma aumentada numa ordem parecida, 26%, também com aumento quando a gente olha só o colo direito, em 41%. Ele só não conseguiu demonstrar, diferente do outro, uma diferença em relação ao adenoma avançado. A terapêutica é outro campo que eu não vou entrar em muito detalhe porque foge aqui ao nosso tema, mas a gente consegue fazer terapêutica hoje, que tem um impacto muito grande na ressecção de lesões precursoras e do câncer precoce. A dissecção submucosa da endoscópica, a dissecção endoscópica da submucosa é uma técnica que a gente já consegue fazer no nosso meio. Nosso grupo tem feito alguns casos com bastante sucesso e a gente tem conseguido fazer isso tanto no serviço público, no universitário, quanto na medicina privada. E aí, agora eu entro no mundo real. E isso tem a ver muito com que, de maneira muito persistente, o Dr. Ronaldo, o Dr. Eduardo Vieira, o Dr. Fulco mencionaram sobre a gente propor fazer colonoscopia para uma população inteira de um país, sobretudo aqui no Brasil, que é uma população enorme, e a gente tem recursos escassos e a gente tem que otimizar o uso deles. Então, a gente tem a questão do custo de uma mão de obra que tem que ser especializada, a gente tem que estar dentro de uma estrutura que permita que o paciente seja sedado, faça preparo, fique monitorizado, trate eventuais intercorrências. A gente tem a questão da adesão, que o Dr. Ronaldo comentou no estudo alemão que ele citou, que teve 10% de adesão. Aqui no estudo que eu trouxe, 42%. A adesão à colonoscopia é uma coisa que nem sempre é fácil. E aí a gente tem que entender que a colonoscopia, quando olhada individualmente, é um método que tem melhor rendimento para a prevenção, mas o assunto é outro quando a gente pensa em aplicar isso em larga escala. A gente não pode fazer proposta de rastreio de algo que não vai ser verossímil para a nossa realidade. Um daqueles estudos que eu mostrei, o Colon Prev, que é um estudo clínico randomizado que está em andamento, ele teve uma publicação inicial, ele demonstrou que o FIT, por exemplo, o teste fecal, ele tinha uma maior adesão se a gente comparar com a colonoscopia. A adesão dele foi de 34% contra 24% da coluna. Nesse momento inicial dele, aí eu faço a ressalva que é um dado extremamente preliminar. A capacidade de diagnóstico do câncer coloretal pela coluna e pelo FIT, nesse estudo preliminar, nesse dado inicial, foi igual. E é claro que a coluna conseguiu detectar numa proporção muito maior adenoma, isso aí não teria muita dúvida. Mas o que eu chamo a atenção é o potencial da gente poder usar o FIT, e aí o exame físico, o toque, tudo isso também tem esse papel, como pré-testes para colonoscopia quando a gente pensa em aplicar isso em escala populacional. Então, tem alguns modelos matemáticos que mostram que se você pega o seu recurso de colonoscopia e você destina só a paciente que já passou por algum pré-teste, você consegue rastrear uma população muito maior, às vezes quase 20 vezes maior. Então, a colonoscopia ela fica como método padrão ouro ainda, que a gente reconhece, mas eu termino com essa frase aqui, que é... tirei sem querer aqui, que besteira. Mas
que é essa frase que está na diretriz da Força Tarefa Americana. E o melhor teste é aquele que é feito. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Muito bom. Vamos ouvir agora, vamos convidar a doutora Rosane Inácio, representante da SOBED, para fazer os comentários. Obrigada, Lúcia. Boa noite a todos. Obrigada, Lúcia, pelo convite para participar dessa sessão, abordando um assunto de tamanha importância na nossa clínica diária. Parabéns, Eduardo, pela excelente aula. E eu não vou me alongar muito, porque eu acho que a gente está meio em cima da hora, porque ainda a gente quer fazer os comentários finais, mas eu quero dizer que a colonoscopia, a gente sabe da importância dela na detecção precoce de lesões precursoras, a gente sabe que ela é importante no rastreio do câncer de colo retal, mas eu queria enfatizar que é muito importante a gente ter um bom preparo, porque sem um bom preparo, sem um aparelho adequado e sem uma mão boa de pessoas experientes, a detecção do adenoma não vai nunca aumentar. Então, a gente tem que enfatizar esses 3 pontos que eu acho muito importante. Eu acho que o Eduardo falou muito bem sobre isso, e é isso. Tá? Muito bem. Então, agora, para finalizar as apresentações, eu gostaria de chamar a doutora Mariana Gilda, que representa a Oncoclínicas. Ela vai falar para a gente, ela é oncologista e vai falar o papel do oncologista no rastreamento do câncer coloretal. Nós teremos depois o comentário do doutor João Fogatti, que também é da Oncoclínicas, também participa no grupo da Oncoclínicas junto com a Mariana. Obrigada a vocês dois. Mariana, a palavra é com você. Boa noite. Eu que agradeço o convite para falar de um assunto que eu gosto muito, que é falar de saúde, porque eu acho que a gente trata uma doença muito grave e a gente sempre tem que ter esse olhar para a saúde, né? O título é no rastreamento, mas eu vou falar um pouco do nosso papel, né? Que às vezes a gente fala muito da doença, daquele último tratamento, mas a gente tem que lembrar do básico. E por isso que eu fiquei tão feliz com esse convite. Muito obrigada, Lúcia, que isso é algo realmente muito importante, né? O Júlio está compartilhando, eu acho que eu tenho acesso aqui também para... Se tiver um botão aí, doutora, para assumir o controle, pode ficar à vontade de apertar ele. Não sei se você está vendo algum botão com relação a isso. Não, mas tudo bem, a gente vai vendo. Tá, então se não tiver nenhum botão de assumir o controle e a senhora não conseguir controlar, eu vou passando aqui. Tá. É esse de sincronizar com o apresentador, esse que eu aperto? Pode ser. Ok, vamos ver. Não vou conseguir. Não? Tá passando? Melhor você eu passo passar. Aqui, então. Tá bom, então, Júlio, obrigada. Então, a Lúcia já falou, né, da incidência e é algo que a gente conhece. Pode passar, Júlio, por favor. Que eu não estou conseguindo passar daqui, como você que compartilhou. Pode ser que demore só um pouquinho, vai ter um delayzinho, tá? Tá vendo a segunda tela? Não. Alguém tá vendo? Pronto, eu acho que eu consegui passar aqui. Vai ter um delay. E a Lúcia chamou a atenção de algo muito importante, que eu acho que a gente tem que falar, que é o câncer coloretal em jovens, né? Isso a gente tem visto na nossa prática clínica como oncologista, e o que chama atenção é que esses pacientes mais jovens chegam com doenças muitas vezes mais avançadas. Então, eu acho que até fica uma reflexão para a gente se, com toda essa mudança de hábitos, a gente está mudando essa carcinogênese para doenças mais agressivas biologicamente. Será que esses pacientes mais jovens, essa doença inicial começou de fato há 8 a 10 anos? Ou foi uma doença com comportamento biológico mais agressivo e esse paciente já se apresenta com uma doença mais avançada? E para a próxima década, a gente tem uma estimativa de aumento de diagnóstico em pacientes já abaixo de 50 anos, 1 a cada 10 tumores de cólon e 1 a cada 4 tumores de reto. Então, especialmente o cólon esquerdo, a gente acaba vendo mais nesses pacientes mais jovens, né? E a prevenção primária, eu acho que é algo muito importante. Na verdade, esse slide eu tirei de
apresentações que eu já fiz até de terceira linha, metastática. Não interessa qual é a linha que eu vou falar de tratamento, eu sempre falo da prevenção primária, porque eu acho muito importante. A Lúcia já colocou muito sobre isso, né? E algo que eu gosto de lembrar é a questão do uso racional de antibióticos, e eu acho que a gente deveria se aproximar, inclusive, das sociedades de pediatria para discutir isso, porque já tem estudos mostrando como a gente mudando a microbiota e o tempo que demora para essa microbiota se repor, né? E a gente tem que discutir o uso racional, não é não usar antibióticos, mas é ter um uso mais racional, né? Além disso, a gente fala muito dos probióticos, mas a gente tem que lembrar dos pré-bióticos, que são as fibras nos alimentos vegetais, né? E a gente tem tido uma piora da alimentação em geral, né? A melhora do padrão alimentar ela é super importante. Finalmente, existe uma lei, inclusive, na alimentação das escolas, porque hoje seria impensável a gente permitir a venda de cigarro, de bebida alcoólica nas escolas, mas a gente também não pode permitir a venda de ultraprocessado, né? E a gente precisa falar disso com as pessoas, também em relação ao embutidos, bebidas alcoólicas. A atividade física ela é super importante, precisa ser feita, controle do peso e síndrome metabólica e a cessação do tabagismo, que é algo que tem chamado a atenção. A gente tem um controle muito bom historicamente no Brasil, mas isso piorou ao longo dos anos, agora, ultimamente, e aí teve um novo aumento de incidência e o uso dos cigarros eletrônicos é algo que a gente tem que estar muito atento, é um risco muito grande. E aí, claro, quando a gente fala rastreamento, a gente está falando do paciente assintomático, mas eu quis colocar aqui o papel educativo do oncologista, quando a gente fala conhecer e perceber o próprio corpo. Quantos pacientes chegam para a gente e falam que estão há anos com algum sangramento ou algum desconforto e negligenciaram aquilo. Então, a gente precisa ensinar as pessoas o básico, a olhar as fezes. Porque muitas vezes tem paciente que eu pergunto, o paciente fala que não olha, que ele não sabe como é. Então, a gente precisa ensinar isso, né? Valorizar os sangramentos, as mudanças no padrão de evacuação e investigar. Muitos pacientes falam que achavam que eram hemorroidas, que começaram a se tratar sozinhos e não foram investigar, né? Conhecer o hábito intestinal e valorizar mudanças e investigar dores abdominais. Mariana, só um pouquinho, desculpa te interromper, mas os seus slides não estão passando. Oi, que bom que você falou. Então, doutora, eu quero te interromper porque eu estou conseguindo passar, mas a senhora acho que não está conseguindo. Tá? Eu consigo passar aqui. A senhora precisa falar para mim próximo slide, tá bom? Perdão, é porque eu estou vendo aqui para mim está passando. Eu achei que tivesse para vocês também. Não, a senhora está vendo sozinha. Câncer colateral em jovens. Não, tá. Coloretal em jovens, é isso? No 6º slide, por favor, no 6º. Júlio. Obrigada, Lúcia, por falar. É só falar que eu passo, tá bom? Tá bom. Que estava passando para mim. Achei que tivesse para vocês também. Foi agora, gente? Foi. Agora está papel na saúde populacional. Populacional, isso. Porque a gente conversou muito sobre isso aqui hoje, né? Que existe um papel do oncologista na saúde individual, eu vou falar disso, mas a gente tem que discutir isso também na saúde populacional, ainda mais no Brasil. A gente tem um país de dimensões continentais, né? Então, a gente tem um papel importante na prevenção primária e educação, e a gente precisa discutir, estimular a pesquisa de sangue oculto, como foi falado aqui. É um teste mais acessível, é mais barato, pode ajudar a eleger esses pacientes para exame endoscópico, e a gente tentar pensar uma forma de usar os nossos recursos de forma melhor, né? E estabelecer melhor um fluxo de investigação de sinais e sintomas, porque quando a gente está falando na saúde populacional, muitos pacientes eles se perdem no sistema. Isso é muito discutido já no Outubro Rosa. A paciente notou uma lesão na mama, né? E ela demora para conseguir essa biópsia, demora para conseguir um tratamento. Então, não adianta a gente só falar da mamografia, a gente tem que pensar em todo esse fluxo, né? Ampliar o acesso a exame endoscópico, eu achei super interessante, né? Porque a questão do exame proctológico a ser feita na saúde básica, isso é fundamental. E a gente pensar
em ter um acesso a um exame. Por isso que eu botei exame endoscópico, e não necessariamente a colonoscopia. A gente ter um acesso a uma retossigmoidoscopia na saúde básica, isso seria super importante. Quando a gente está falando aqui em Rio de Janeiro, imagina a dificuldade da gente conseguir uma colonoscopia na região norte, né? Que os pacientes moram muito longe, então, da saúde básica, né? Então, a gente aumentar esse acesso, isso já facilitaria muito a detecção precoce de tumores. Pode passar, Júlio. Por favor. Passou para vocês? Sim. E aí, quando a gente vê essas estatísticas de câncer coloretal no mundo, no Brasil, como a gente não tem nenhuma forma de rastreamento, existe o aumento tanto da incidência quanto da mortalidade. Quando existe a pesquisa de sangue oculto, mesmo que que a gente continue com uma incidência, porque através da colonoscopia acaba que a gente tira o adenoma, né, como já foi falado, você tem uma queda de mortalidade, né? O rastreamento com colonoscopia, ele tem esse diferencial de você conseguir retirar aquela lesão precursora e interromper essa cadeia. Mas a pesquisa com sangue oculto, ela já tem um impacto em mortalidade, né? É claro que tem muitos trabalhos maiores, como o colega anterior falou, para responder essa pergunta, mas independente desses resultados, a gente sabe a dificuldade que é a gente fazer colonoscopia para todo mundo. Então, eu acho que às vezes a gente tem que ir pelo bom, porque o excelente a gente está longe de conseguir. Então, pensar um pouco em saúde pública, o que a gente poderia discutir mais, né, para a nossa população. E acho que já teria um impacto positivo. Pode passar, Júlio, por favor. Ok. Quando a gente está falando, então, o papel na saúde individual, né, do oncologista ali no consultório, e aqui eu vou falar mais de saúde suplementar, né? A gente precisa sempre perguntar da história familiar, mesmo em pacientes acima de 50 anos. Então, mesmo aquele paciente que não é tão jovem, a gente precisa perguntar da história familiar dele, porque às vezes a gente vai identificar um possível risco familiar. A gente precisa pesquisar síndrome hereditária, sobretudo síndrome de Lynch, né? Lembrando que a síndrome de Lynch ela se caracteriza por diagnóstico de câncer coloretal, um caso abaixo de 50 anos, acometendo 2 gerações, né? Pelo menos 3 familiares, um de primeiro grau, mas é sempre importante a gente investigar isso, né? O câncer de endométrio, ele também está relacionado, e é importante a gente valorizar isso na história, quando a gente for coletar. E para o paciente que a gente identificar, ter um aconselhamento genético, idealmente. O uso de aspirina, ele não é totalmente preconizado para prevenção, tem alguns trabalhos mostrando que tem benefício, mas para os pacientes com maior risco, isso pode ser sim recomendado pelo baixo custo, baixo risco envolvido. Eu acho que é importante a gente aconselhar os familiares do paciente a fazer a colonoscopia. Quando a gente está falando individualmente, é claro que é difícil, é caro fazer a colonoscopia, mas na saúde suplementar, muitos pacientes têm sim acesso a isso, e os seus familiares. Então, não é raro acontecer de chegar um paciente e o familiar fazer e ter um diagnóstico, mas de uma lesão mais precoce ou de um adenoma, né? Então, isso é importante. E isso eu acho que independe da história familiar, porque pode ser um caso índice ou aquele caso já, mesmo que não tenha uma síndrome genética definida, você estimular aquele familiar a realizar também. E outros pacientes, porque isso acontece muito no nosso consultório, né? Porque o oncologista ele não vê só um tipo de doença. Então, a gente tem a oportunidade de ver aquela paciente que foi por um CDIS de mama, que tem um câncer de próstata, às vezes, que está em vigilância ativa, mas que ele fica indo no oncologista para controle. E eu acho que essa é uma grande oportunidade de promoção de saúde. Então, a gente deve falar da educação de sintomas, de mudanças de hábitos, e acho que para essa população que tem acesso, a gente deve conversar sobre a realização de colonoscopia, ainda que seja uma vez, porque às vezes nessa primeira colonoscopia
a gente já detecta uma lesão mais avançada, uma lesão inicial. Então, para aquele paciente que está ali por outro motivo, que tem acesso, eu acho que a gente também tem um papel, na verdade, de prevenção de outras patologias oncológicas, não só daquela que o paciente está acompanhando, porque muitas vezes o paciente sobreviveu ou é uma patologia de menor risco e ele tem tempo de desenvolver uma outra doença. Pode passar, por favor, Júlio. E, finalmente, né, eu acho que isso traz uma mudança de paradigma na oncologia. A gente fala muito de tratamento de doença metastática, que bom que a gente tem novos tratamentos, que a gente está sempre buscando algo a mais para dar para os nossos pacientes, a gente está aumentando a sobrevida desses pacientes, mas esses são tratamentos muito, muito caros. Então, na verdade, existe muito mais pesquisa nesse cenário do que num cenário inicial. Então, a gente precisa concentrar os nossos investimentos, os nossos esforços na prevenção primária e no diagnóstico precoce, né? Porque o tratamento da doença localizada, ele é mais barato, ele é mais eficaz e a gente consegue atingir melhores resultados no futuro. Então, é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Lúcia, pelo convite. Muito bom, Mariana. Vamos ouvir, então, agora o João, os comentários. Oi, Lúcia, você me ouve? Sim. Perfeito. Obrigado pelo convite, tá, Lúcia? Obrigado também pela sociedade. Excelente aula, palestra, Mari. Assim, não tem muito o que falar, a apresentação foi bem completa, também não vou tomar muito tempo, né? São só 2 pontos, eu acho que é um ponto que está atraindo muita atenção das pessoas, que compara e colocou bastante aos colegas também, que é essa população mais jovem de câncer coloretal, né? Então, os dados ainda são bem, vamos falar, ainda estão se consolidando, né? Então, por exemplo, a questão do uso do antibiótico, tem estudo que fala que para câncer de cólon é fator de risco, mas o uso de antibiótico para reto é fator protetor. Então, depende da classe. É mais usado beta-lactâmico, penicilina, parece que o tempo de exposição isso é pior. Então, não são todos antibióticos. Então, tem algumas coisas que a gente ainda não tem ainda muita concretude, vamos falar assim, né? Então, ou seja, a questão da obesidade. A obesidade também na infância, mesmo que você emagreça, também parece um fator de risco. Até, inclusive, fatores intraútero também são, se nasceu de cesárea. Então, são vários fatores que estão sendo jogados e que a gente está tentando, ainda não está muito claro. Os dados de molecularidade, ou seja, assim, avaliando o tipo de tumor, eles estão mostrando pequenas diferenças, né? Ou seja, não está mostrando grandes diferenças como a gente achava. Então, ou seja, em termos moleculares, tem algumas coisas pontuais que parecem ser um pouco diferentes, mas muito poucas. Então, a gente sabe que pessoas com menos de 50 anos têm sim mais isso, síndrome hereditária, em torno de 25% de alteração de germline. Isso cai para 10% quando a pessoa tem mais de 50 anos, né? Mas, assim, isso obviamente não explica o fenômeno que está acontecendo, sabe? Agora, o que me chama mais atenção, Lúcia, é que, assim, alguns estudos mostram que pessoas que são diagnosticadas com câncer coloretal jovem, com menos de 50 anos, tá? Mais de 60% delas não sabiam, mesmo sofrendo de hematoquesia, dor abdominal, diarreia, elas não sabiam que era possível ter câncer de intestino com menos de 50 anos. Então, ou seja, é uma coisa que acho que a gente tem que começar a disseminar. Acho que só simplesmente falar com as pessoas que elas podem ter câncer já ajuda as pessoas a ficarem com medo se estiver acontecendo alguma coisa, entendeu? Então, isso alarma isso. Que a pessoa que sangra com 40 anos acha que é um hemorroide e acabou ali. Então, assim, acho que esse é o poder de informação. Eu acho que, então, isso chama bastante atenção nessa população jovem, sabe? Então, esse seria meu comentário. Eu até compartilhei no grupo aqui do chat. O ano passado foi feito um guideline, um consenso Delphi, né, só para câncer coloretal jovem, em menos de 50 anos. Então, eles preconizam algumas coisas, eles falam que não é um guideline para você tratar as pessoas diferentes, né, mas são com algumas nuances, né, indicando a colonoscopia mais precoce, indicando teste genético para todo mundo. Então, até compartilhei aqui no grupo o link. E a última colocação que eu falaria, acho que muito bem colocada assim, a questão, o melhor diagnóstico é aquele que as pessoas fazem, né? Então, como a Mari colocou aí o sangue oculto, né, o FIT, né, o Eduardo também colocou, né, os trabalhos, assim, eles são categóricos em falar que a aderência das pessoas é maior. Então, eu sei que os trabalhos, os randomizados estão ongoing, né, como colonoscopia versus FIT, né, mas, de fato, a aderência parece ser maior com FIT. E, de fato, até em modelagem também do Task Force,
quando você considera a aderência de 100%, que o Task Force, para criar esses modelos, ele considera a aderência de 100%, né? A gente observa que a detecção de câncer coloretal em si não é tão diferente de FIT para colono. Só que você aumenta muito mais o número de procedimentos com a colono. Eu não estou querendo dizer variar a incidência ou de detecção de adenoma, não é isso. Mas, assim, a prevenção de câncer por coloretal pode ser semelhante com o FIT. Alguns dados já mostram isso também. Então, acho que, assim, FIT é o caminho para ir. Assim, na prática, FIT é o caminho para ir. FIT é o método mais adotado no mundo atualmente para essa situação, né? A colono. Salvo os Estados Unidos, né? E nessa questão de... Só para trazer, acho que, então, na minha ideia, acho que o FIT é a boa parte, além da promoção da saúde, além de trazer informação para as pessoas mais jovens, e o FIT como a saída principal para a gente, racionalizar as coisas, eu acho que só um dado importante, né, mas é como o próprio Eduardo falou, não é uma coisa prática, né, mas a gente também tem que falar sobre pequenos avanços, né, assim, como a aderência é importante, as pessoas não têm aderência muito com colono, não tem muita aderência com... Tem alguma aderência com FIT, né? Mas o que as pessoas todas querem é um exame de sangue, né? Ou seja, quer tipo fazer um PSA e saber essa situação, né? Então, ou seja, como se fosse isso. E na verdade agora uma empresa dos Estados Unidos está submetendo a FDA agora em janeiro de 2024 o primeiro teste molecular mesmo, que atingiu as alterações pré-específicas, né? Então a FDA falou que iria aprovar um tipo de teste de sangue para prevenção coloretal se a sensibilidade chegasse a 75%. E a especificidade chegasse a 90%. E o Guardant Shield, que foi um estudo que foi com mais de 20 mil pacientes, chegou com uma sensibilidade de 83%, uma especificidade de 90%. Então, ela está sendo submetendo ainda não tem aprovação lá, mas, então, ou seja, os testes de sangue vão vir. Isso é muito provável que também vai entrar mais uma ferramenta aí no radar. E por que isso? Porque não só porque a gente está lidando melhor com essa tecnologia de cell-free DNA, e isso também é um exame que mais detecta precoce do que reduz incidência, mas porque a gente está usando muitos esses algoritmos de inteligência artificial, machine learning, também essas coisas têm ajudado bastante. Então, ou seja, mas agora, em janeiro de 2024, o primeiro teste submetido de sangue pela FDA ainda não foi aprovado, está sendo avaliado, sabe? Acho isso uma coisa legal. Você está falando, acho que do Cologuard, né? É um exame realmente que eu acho que promete. Obrigada, João, pelos seus comentários, obrigada por compartilhar o trabalho para a gente. Eu gostaria, então, de abrir a palavra para quem quiser comentar. Na verdade, eu gostaria de ouvir o doutor Alcides, o doutor Pulpo, o doutor Ronaldo, se estiverem ainda por aí, o Eduardo, que está levantando a mão. Eu queria colocar uma discussão rápida aqui. Vamos deixar o Alcides falar, porque ele entrou depois. Marcos. Deixa eu só introduzir para até o Alcides falar. Seria sobre o DNA fecal. Né? Já tem alguns estudos, né? O que o pessoal acha, se alguém utiliza, né? E se isso valeria como um teste de screening, o que vocês pensam aí em relação até o DNA sanguíneo, né? O DNA fecal? O que o Alcides acha isso? Tem alguém tem experiência, os oncologistas aí, por favor. Boa noite a todos. Desculpe o atraso, mas eu estou fora do meu ambiente. Tentei entrar no computador aqui, não consegui. Estou pelo celular mesmo. Muito obrigado aí a todos. Obrigado, Lúcia, pelo convite. A Sociedade Regional Leste de Coloproctologia abrange 2 estados, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Eu não conseguiria ficar fazendo o Março Azul nos 2. Eu assumi o Espírito Santo, tivemos a abertura nacional esse final de semana passado, que o doutor Hélio teve presente lá com a gente, o Marcelo Achenbach, o doutor Ebert, tiveram todos os presidentes, o doutor Sérgio, todos os presidentes das sociedades que se entregaram nisso, né? E eu pedi à Lúcia, e ela aceitou carinhosamente assumir o Rio de Janeiro aí, onde ela bolou esse simpósio, mais ajudando a caminhada. Eu não sei se eu vou poder estar presente dia 23, mas vou fazer força. Tá? Quanto às palestras, não tenha dúvida, todas foram de alto nível, foram boas. A palestra do Eduardo, então, é o que o pessoal esquece hoje em dia, né? Que é o exame físico, é o primário, onde se começa tudo. Né? Você cansa de receber
na sua clínica, no coisa, paciente jovem, 20 anos às vezes, com uma hematoquesia, um sangramento retal, com pedido de colonoscopia. Não mandou nem para o proctologista avaliar. Eu acho que a educação, o exame físico, o exame proctológico bem feito, já é meio caminho andado. Se a gente conseguir fazer isso com a população, seria ótimo. Agora, Lúcia, eu tenho uma frase que eu falo para os meus pacientes, quando eles perguntam para mim o que eles podem fazer para evitar o câncer, aí eu falo para eles, vamos voltar um século atrás, onde a gente plantava a comida, fazia a comida todo dia, né? A carne, e fazia caminhadas. Quer dizer, saía dali. Hoje em dia, a gente vai para a farmácia na esquina, pega o carro e vai. Ninguém caminha mais, ninguém quer fazer exercício. Faz as academias mesmo, né? Fora isso, foi ótimo. Não tem mais comentário nenhum para fazer. Muito obrigado aí. Alcides, bom te ver. Eu vou ser bem rápido, porque eu já adiantei alguma coisa, falei sobre a importância da apresentação do Eduardo, sobre que é fundamental, né? O exame proctológico e o toque retal, como eu falei, que faz parte do exame físico geral, e tentar levar esses dois procedimentos para a saúde básica. A Mariana, inclusive, citou isso que eu falei. Realmente. Depois eu queria falar um pouco agora sobre a apresentação do Viegas. Adorei o teu último slide. O melhor exame é aquele exame feito. Muito bom. Vou copiar, se você permitir. E é verdade. Eu acho que adesão é uma coisa fundamental. Sem adesão, como o Ronaldo Salles falou, não adianta nada. Você pode ter 1000 colonoscópios, se a pessoa não vai fazer, é exame não feito. Então, o FIT, eu acho que tem um papel muito importante. É curioso você ver que, entre pacientes, o sujeito chega aqui e fala, doutor, não está na hora de eu fazer a colonoscopia, mas eu nunca vi um paciente chegar e falar assim, doutor, o exame de fezes funciona? A gente sabe que o exame de guaiaco não tem a mesma importância, a mesma especificidade que tem o FIT. Então, eu acho que está sendo muito pouco divulgado. Entre nós, a gente sabe, mas eu falo em termos de saúde pública. O FIT está muito pouco valorizado. O exame proctológico está muito pouco valorizado. O toque retal está muito pouco valorizado. Então, volto a dizer, eu gostei demais. Aliás, gostei de todas as apresentações. Da Mariana, adorei, Mariana. Gostei, mas aquele slide do Viegas eu achei demais. Exame bom é exame feito. Então, a minha mensagem é o seguinte, a gente tem que estar muito preocupado com adesão. Visibilidade, a gente está fazendo a nossa parte. Quer dizer, a Lúcia, parabéns, Lúcia. Primeiro, agradecer o convite, que eu ainda não falei isso. Fico honradíssimo com o seu convite e muito contente com essas iniciativas todas, inclusive, dia 24, a nossa caminhada lá na Avenida Atlântica. Eu até sugeri um ponto a ela, como é posto 5, em frente ao Otton, que todo mundo sabe, o Otton é um prédio grande, fácil de ver, fica ali na Xavier da Silveira, ser ali o ponto de saída. Sugestão. Muito obrigado. Vai divulgar depois o ponto exato, tá? Obrigada pelos comentários. A Mariana levantou a mão, tem uma sequência aqui. Na verdade, o João, Mariana, levantou antes. Tem um númerozinho aqui. João, você quer falar alguma coisa? Eu acho que você ia falar sobre o DNA, talvez. Na verdade, é só para comentar um pouquinho dessa questão do DNA. É porque a gente tem, né, em alguns guidelines já incorporado o que a gente chama sDNA Fit, né? Ou seja, que é estudo, DNA e FIT, né? Ou seja, isso já é incorporado. O negócio é que não é muito custo-efetivo. Você aumenta a sensibilidade em relação ao FIT isolado, mas você perde especificidade e você insufla um pouco com falso positivo. Então, ou seja, e a diferença de preço é muito alta. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o sDNA FIT, eles pedem para fazer a cada 3 anos. Não exatamente porque deveria ser assim, mas porque é muito caro.
Assim, o FIT lá é $25 e o SDNA FIT é 600. E aí tem alguns estudos que falam que para você conseguir fazer isso, deveria ser em torno de 60% mais barato. Ou seja, então é uma coisa que ainda eu acho que não... Você ganha em sensibilidade, você melhora o FIT, mas você não tem esse problema. Isso eu estou falando do SDNA FIT, né? Agora, essa outra tecnologia que está vendo, procurando, na verdade, de fato, não um estudo imunoquímico, né? Mas um estudo de procurar cell-free DNA, que é essa nova tecnologia, essa é uma outra parte mesmo. Aonde eu sei, esse guardante, né, que é o estudo Eclipse, é o primeiro que foi submetido à FDA. Então, isso daí acho que é uma outra tecnologia. Então, mas esse SDNA FIT, que é uma outra tecnologia, né, que já está validada em alguns guidelines, o problema dela é esse, que é muito caro e não é custo efetivo. Então, Edu, está respondido. Para a gente, eu acho que fica fora de possibilidade, porque se é uma coisa cara para os Estados Unidos, imagina para a gente, né? Eu acho que eu falo assim, né? Se isso tiver maior sensibilidade, se com o aumento não vai baratear, né? E comparar com o DNA, a biópsia líquida, né? Que também seria interessante, porque a gente faz já uma prevenção, né? Tem alguns trabalhos que após a ressecção do tumor coloretal, se faz a prevenção da recidiva com a biópsia líquida, né? DNA. Não sei se a Mariana pode comentar alguma coisa sobre isso aí. Perspectivas futuras em termos de prevenção, de detecção precoce. Eduardo, assim, eu só vou falar inicialmente, vou te responder, mas só fazer um comentário sobre isso que o João falou, que as pessoas querem fazer exame de sangue. Isso é verdade, mas eu acho que é isso que a gente tem que combater, porque a gente está se tornando uma sociedade que quer ficar sentada no sofá, né, sem levantar, de preferência que a pessoa venha coletar domiciliar o nosso exame de sangue. E a gente assiste as pessoas fazendo comida, mas a gente supostamente não tem tempo para preparar a nossa comida. Isso é algo cultural que a gente está perdendo. O brasileiro é um povo que tem culturalmente um hábito de comer comida, né? Não é de comer sanduíche no almoço. E a gente não pode perder isso. Então, eu acho que a gente precisa, sim, é interessante o exame de sangue, mas continua sendo caro, vai continuar sem ser a nossa resposta para a nossa realidade. Eu acho que a gente precisa recuperar isso culturalmente. Repito o que eu falei inicialmente, eu acho que a gente tem que se aproximar da sociedade de pediatria. A gente tem que ensinar as nossas crianças a ver o próprio cocô, tem que ensinar as nossas crianças o que é bom para elas participarem dessas escolhas alimentares, né? E entenderem que por que a gente precisa, sim, como dizem as minhas filhas, comer colorido, e a gente pode, mesmo com a nossa vida corrida, fazer mais da nossa comida e se organizar melhor para isso. Mas respondendo, Eduardo, essa questão do DNA tumoral, isso já é uma coisa que é muito comentada, especificamente para câncer coloretal, é algo, sim, que pode ser usado, embora por uma questão de custo, a gente ainda não tenha tanto acesso, e a gente também precisa de mais estudos para ter uma maior segurança para guiar. Mas, sim, eu acho que isso é algo que já é uma realidade e que vai ser ainda mais. Não necessariamente, né, na prevenção, na detecção primária, mas na detecção de recidiva, em guiar o nosso tratamento adjuvante, sobretudo ali naqueles pacientes de estádio 2, que a gente fica discutindo critérios de risco, riscos e benefícios de fazer um tratamento adjuvante. Já tem estudos que querem ver como é que se comporta esse DNA circulante em pacientes que fazem mudanças de hábitos após o diagnóstico inicial, que eu acho muito interessante a gente olhar isso, né? Que aí, será que a gente tem uma possibilidade, porque tem estudos mostrando que para os pacientes que têm diagnóstico, o risco da doença voltar reduz se o paciente tem uma alimentação melhor e faz atividade física. Então, isso é uma outra coisa que eu gosto de falar também. Às vezes o paciente ele não tem indicação de um tratamento quimioterápico adjuvante, o que não quer dizer que a gente não tenha nada para fazer por aquele paciente para evitar a doença voltar. A gente tem muito o que fazer. Eu acredito que quando a gente tem um diagnóstico oncológico, a gente tem que olhar para aquilo como uma possibilidade do paciente introduzir mais saúde na vida dele, né? Ter uma oportunidade ali de mudar os hábitos. Então, sim, existe o DNA circulante, eu acho que isso é mais para guiar o nosso tratamento adjuvante e detecções precoces de recidiva,
mas ainda não é algo do nosso dia a dia. Pelo menos do meu, que sou uma oncologista não das estrelas, né? Uma oncologista de gente como a gente. Obrigado. Marcos, você quer falar alguma coisa? Eu vi que você levantou a mão. Marcos Quintanilha, não sei se ele ainda está aí, porque ele está... Perdão, estou aqui sim, desculpa. Aí... Porque eu estou também... Boa noite a todos. Lúcio, eu acho que é legal, acho que esse trabalho, esse simpósio foi super interessante. Eu acho que uma coisa que a gente fala muito em modernidade, mas se o nosso passado é uma coisa básica, eu vou concordar às vezes com o próprio Eduardo, lá na faculdade, os meus alunos, eu mexo para eles que digo que o dedo foi um aparelho que Papai do Céu botou para a gente, que é pouco utilizado. O toque retal na formação dos alunos é uma coisa que eles não usam. Eles passam pelo meu ambulatório, eu tenho alunos lá e falam, professor, mas falei assim, está aqui, é de graça, não custa nada. O grande problema é que eu acho que essas modernidades elas têm servido cada vez mais para a gente tratar a doença, mas o diagnóstico está ficando cada vez mais retardado, porque o complementar é para complementar uma linha diagnóstica. E as pessoas hoje em dia usam o exame complementar como um certo fator de, eu tenho algum conhecimento, mas não sabe o que está pedindo. Eu acho que isso seria extremamente importante, não só as modernidades, mas enfatizar no ensino a importância do exame básico. Eu acho que já mudaria muito. Tá? E eu vejo isso para os alunos. Lá na faculdade de Campos, eles não têm a mínima noção. Tá? Eles estão se formando, eles passam pela própria semiologia, eu acho que na semiologia da cadeira curricular não tem o toque. Eu acho que professores antigos, excelentes professores que dão semiologia, não falam sobre isso. Eu acho que as pessoas estão pensando muito em colono, em exames de sangue séricos, exames de imagem, mas estão deixando de lado o básico. O grande problema é que qualquer diagnóstico vem do básico. Ou então, o que é pior, quando a sintomatologia ela piora, aí você vai chegar numa doença em estágio avançado. Eu acho que isso que a gente tem que tentar mudar. Eu acho que a modernidade ela é bem-vinda e tem que vir, mas a gente não pode deixar o passado, que é importante. Com certeza. É uma opinião. Concordo totalmente. Pessoal, eu acho que chegamos... Quer falar Posso botar só mais uma questãozinha para eu aprender? Até aproveitando aí, está na hora, né, em função dos trabalhos com estabilidade de microsatélite, imunoterapia, está na hora de nós pedirmos biópsia para a estabilidade de todos os tumores coloretais, e o pessoal da oncologia, é necessário ir no oncogeneticista? Gostaria de que discutisse rapidamente, se puder, o tempo aí, essas questões aí. Olha, eu particularmente acho que vale a pena sim fazer, é um exame relativamente barato de imunohistoquímica e, se possível, ir a um oncogeneticista, que nem sempre é possível, porque são consultas que muitas vezes não são cobertas pelo plano, né? E, claro, a gente está falando de uma realidade Rio de Janeiro, né? Mas, e muitas vezes isso não vai ser tão acessível. Mas, se possível, ir a um oncogeneticista por uma questão de aconselhamento genético, familiar, exames posteriores, exames dos parentes saudáveis, né, daquele caso índice. Então, sim, eu acho que vale a pena a gente fazer a pesquisa e, se possível, ir ao oncogeneticista, porque é um profissional de oncologia com um olhar diferenciado para esse aconselhamento, né? Mas a estabilidade de microsatélite, você acha que a gente deveria fazer em todos os pacientes agora, depois da questão da imunoterapia ter curado, né? Aquele trabalho que foi apresentado ano passado, né? Eu acho que assim, a instabilidade ela vai nos ajudar em alguns casos para guiar a adjuvância, em alguns casos para guiar o nosso tratamento, em casos mais avançados, né? Mas mesmo nos casos iniciais, isso pode nos ajudar em relação a descobrir uma síndrome hereditária, né? Então, eu acho que, por ser um teste acessível, né, e não muito caro, eu acho que seria interessante a gente fazer. Porque, na verdade, quando a gente está falando de uma pesquisa genética, um painel mais amplo, esses painéis são bastante caros, né? Então, e muitas vezes o paciente ele já quer partir para o painel por um medo, né?
de ter, ou já tem filhos, e o que os meus filhos vão fazer. Mas eu acho que esse teste, ele pode nos ajudar. Lembrando que, às vezes, esse teste inicial, ele vai ter uma alteração de uma das proteínas de reparo, né, que não configura a instabilidade. Mas ela é relativamente frequente. Então, eu acho que vale, porque a gente pode ter não necessariamente uma mudança de conduta naquele momento, mas pode ter uma mudança de orientação. Só para acrescentar, mas posso, desculpa, um minutinho? Claro. Um minutinho. É só para, assim, geralmente, Eduardo, assim, o que por exemplo, até o Consenso Delphi e o pessoal da LCC, ele coloca, assim, é que, em geral, só para complementar um pouquinho, a Mari falou tudo que eu falaria também, mas, assim, eles colocam que em menos de 50 anos, eles faziam teste de germline para todo mundo, porque a chance é a cada 4 pessoas, uma tem uma síndrome hereditária qualquer. Então, aí coleta o sangue. Esses testes, de fato, como a Mari falou, são muito caros, mas vem barateando. Então, hoje em dia, você consegue fazer uma testagem dessa com um painel com 10 a 15 genes, para PAF atenuada, etc, etc, para Lynch, ou seja, você consegue fazer esses testes de germline em torno de R$ 1.000, R$ 1.500. Então, ou seja, a nível individual, a nível de saúde suplementar, ou seja, uma pessoa jovem, faz sentido. Então, assim, acho que pego efeitos no meu consultório, menos de 50 anos, independente da história familiar, eu tenho pedido o painel de germline. Então, isso é uma coisa que eu tenho feito de forma rotineira, mas de 50 eu levo em consideração outros aspectos. Agora, estabilidade de microsatélite, assim como a Mari colocou, assim, por ter alterações, não só triagem de síndromes hereditárias, tem implicações em resistência de quimioterapia e sensibilidade à imune. Então, assim, a questão da imunistoquímica para todo mundo em qualquer estágio. Então, assim, se tiver acesso, sabe? Então, essa é a minha visão. Obrigado, pessoal. Nada. Tá no mudo, Lúcia. Lúcia. Eu estava dizendo que eu gostei muito das apresentações, eu queria agradecer a todos os participantes e aos palestrantes, obviamente, aos nossos ex-presidentes que também nos prestigiaram, doutor Alcides, o Hélio, infelizmente, não pôde ficar, mas eu acho que foi muito bom, eu aprendi bastante, e ano que vem a gente chama o Santa Rosa também para participar, para ele falar um pouco dessa parte genética. Eu não sei se alguém mais quer fazer um último comentário, mas eu acho que a gente precisa encerrar e eu quero, então, convidar vocês todos para, no dia 24, na Praia de Copacabana, participar com a gente dessa caminhada e, mais uma vez, chamar a atenção das pessoas que a gente pode fazer de melhor é passar a informação. O resto a gente vai tentando aos poucos e que o governo futuramente também participe disso. Mas, por enquanto, eu acho que o trabalho, talvez, de formiguinha, que o Eduardo falou bem, tem que ser passar essa mensagem para frente. E, como a Mariana lembrou, também conscientizar os pais e nas escolas de que a obesidade é um fator de risco muito importante. Hoje a gente anda no shopping e a gente vê famílias com crianças já obesas. A gente não via isso antigamente. Então, é preciso essa mudança, é preciso essa conscientização, e com isso talvez a gente consiga reduzir também aqui no Brasil a incidência desse câncer, que infelizmente chega até hoje para a gente em estágios avançados que a gente não tem muito o que oferecer. Pessoal, uma boa noite para todos. Doutor Edson, vendo que o senhor está por aí também, obrigada por prestigiar. Queria fazer só um comentário rápido aqui. O doutor Júlio Santos de Queiroz dizia que o dedo é o terceiro olho do cirurgião. Nos Estados Unidos, nós tínhamos, quando éramos fellow, em gasto, eu e o Leima, tinha que aprender a fazer raio-x, inclusive cristal opaco, e ele dizia, o Roscoe Miller, que ele via melhor o reto com o cristal opaco tudo contraste que nós com o reto sigmoidoscópio. Isso é uma grande verdade, que passa, se você sente, quando faz o toque, você faz volta em 1, inclusive, tanto na sigmoide flexível, como na colonoscopia, faz diagnóstico e até trata. Eu tenho doente, inclusive, que tinha sido feita uma retomodoscopia, tinha um sangramento, doente nova, história de família de câncer, do pai tinha tido câncer, e não fizeram o diagnóstico. No toque, eu senti, inclusive, numa colonoscopia, que foi o que seguiu a partir daí,
tinha feito retomodoscopia com outra pessoa. No toque, eu senti uma lesão bem ali embaixo. Na realidade, era um adenocarcinoma de uns 2,5 centímetros, 3 centímetros, que eu tirei em volta e ainda tratou. Conseguiu tratar sem fazer mais nada. Consegui ter só tirar em volta em U. Ou seja, o Júlio Santos tinha toda a razão. O dedo é o terceiro olho do cirurgião. Isso aí. Foi excelente. Maravilha. O senhor fechou a sessão com uma excelente mensagem. Pessoal, boa noite para todos. Boa noite. Obrigada aí pelas participações. Boa noite. Até breve. Tchau, tchau. Boa noite. Júlio, você está encerrando a gravação? Encerrando, doutor. A gente vai ter como assistir, então, depois?